a Ugolino. Este, em lugar de apoiar o patriarca, procurou convencê-lo de que convinha entrar à ordem sem demora no regime habitual do catolicismo, aceitando as concessões de Roma. O privilégio das irmãs claristas foi cassado, e o Papa Honório XIII expediu em 1220 uma bula modificando os dispositivos da regra franciscana. Diante desse criminoso desmoronamento da sua amada comunidade, no que se refere ao espírito em que é fundamentalmente a instituíra Francisco de Assis, com a alma traspassada de amargura, reuniu em setembro daquele ano o último capítulo geral, a que presidiu, e abdicou suas funções em Pedro do Catânia, dizendo aos companheiros: doravante, irmãos, morri para vós, mas eis aqui o irmão Pedro de Catânia, a quem todos vós e eu obedeceremos. Fiel aos seus sentimentos de humildade, não tendo embora senão lágrimas no coração para presenciar a deturpação da obra que com tanto amor edificara, conservou-se o patriarca na prometida obediência, assistindo ainda ao capítulo geral de 1221, em que Pedro de Catânia foi, a seu turno, substituído pelo irmão Elias. Terminara para a ordem o período de inspiração e liberdade, entrando ela no regime de absoluta sujeição à Igreja. O santo, informa o cronista, deixando a Porciúncula, buscou a solidão nas montanhas da Úmbria. Em 1224 assistiu ele pela última vez ao capítulo geral, dirigindo-se em seguida, com os irmãos Maceu, Ângelo e Leão, para o famoso Monte Alverne. Aí ocorreu, na manhã de 14 de setembro, após uma longa vigília de penitência e oração, o fenômeno de estigmatização, a que aludimos. Nos raios quentes do sol erguesse, o qual, sucedendo ao frio da noite, vinha reanimar-lhe o corpo, distinguiam de repente o santo uma forma estranha. Um serafim, asas abertas, voava para ele dos confins do horizonte, inundando de alegrias inexprimíveis. No centro da visão aparecia uma cruz e o serafim estava pregado nela. Quando a visão desapareceu, sentiu que as delícias do primeiro momento se juntavam dores pungentes. Profundamente confundido, procurou com ansiedade a significação de tudo isso e encontrou, impressos em seu corpo os estigmas do crucificado. Tratou de ocultar humildemente os sinais glorificadores, passando desde então a andar calçado e escondendo as mãos nas mangas do hábito, mas não tardou em ser descoberto, daí lhe provindo a conhecida designação de São Francisco das Chagas. Em fins de setembro deixou para sempre, com profunda saudade, o Monte Alverne, dizendo adeus às árvores amigas e seguindo para Porciúncula, onde pouco se demorou, entrando em seguida a evangelizar o sul da Úmbria. Era já o ocaso da sua missão. Ferido no amor exuberante com que servia ao Senhor e que se desdobrava enternecido por todos os seres da criação, não era mais que uma sombra angustiada e errante daquele jovial condoreira do bem, que fraternizava com as aves, entoando, de concerto, hinos de glorificação ao Criador, que tirava as formigas e lagartas do caminho, para não serem pisadas, e agasalhava na manga do hábito as cigarras, que lhe vinham cantar na palma da mão, que, em sua profunda humildade, não apagava as lâmpadas e as velas, para não profanar a luz com o seu sopro, nem amarfanhava uma folha de papel escrito, porque podia, conter as letras com que se escreve o nome de Jesus. O poeta, que compusera o maravilhoso hino do sol, que celebrará as cariciosas belezas da água, como das mais preciosas dádivas de Deus às criaturas deste mundo e tecer apaixonados madrigais à dona pobreza, continuava, sim, a bendizer e louvar o Criador por tudo e por todas as coisas, sem exceção do próprio sofrimento, com que exalta e aperfeiçoa as potencialidades da alma humana, mas não podia esquivar-se a infinita amargura que lhe resultava de ver lançada por terra a obra com que, no seu expressivo dizer, Deus quisera fazer um novo pacto com o mundo. Esse traumatismo moral não podia deixar de afetar-lhe profundamente o organismo. Adoeceu, por isso, mais de uma vez gravemente,
sendo removido, em busca de melhoras, para a ermida de Monte Colombo, perdida entre árvores e rochedos, e mais tarde para Siena, sem resultado, sendo acometido de vômitos de sangue. Quis então voltar para a Úmbria. Tinha pressa em rever a sua Porciúncula e os mais lugares que se avistam dos terraços de Assis, e tão doces recordações lhe avivavam. Numa de suas mais agudas crises viram-no, ardendo em febre, levantar-se de repente na cama e bradar com desespero: onde estão os que me roubaram os irmãos? Onde estão os que me roubaram a família? É necessário recomeçar, pensava alto, criar uma nova família, que não esqueça a humildade, ir servir os leprosos e, como outrora, por menos sempre, não só em palavras, mas na realidade, abaixo de todos os homens. Na Porciúncula ditou um testamento para os irmãos menores e ditou outro para as filhas de Santa Clara, que interessados fizeram desaparecer. Aproximava-se desenlace, cujas particularidades resumimos. Do Palácio Episcopal de Assis, onde ocorrera a derradeira crise, foi a seu pedido carregado pelos companheiros para sua querida Porciúncula, detendo-se em caminho, para abençoar a cidade e dirigir-lhe, num comovida prece ao Senhor Jesus, os últimos adeuses. No dia 1º de outubro, 1226, mandou que, despido, o deitassem na terra. Queria morrer nos braços de sua dama, a pobreza. Reposta no leito, a todos pedia perdão e abençoava. Da radiosa serenidade, com que encarava sua próxima libertação, pode ajuizar-se pela despedida que antes, ainda em Assis, dirigira aos companheiros, exortando-os: adeus, meus filhos, ficais sempre no temor de Deus, ficais sempre unidos em Jesus. Grandes provações vos estão reservadas, a tribulação vem perto. Felizes os que perseverarem como começaram, pois haverá escândalos e cisões entre vós. Eu vou para o Senhor e para o meu Deus. Sim, tenho certeza de que vou para aquele que eu servi. Depois disso, ainda reuniu ao pé das seus irmãos Ângelo e Leão e entoou com eles o cântico em louvor da morte corporal. O desenlace, porém, só veio a ocorrer na Porciúncula, como íamos descrevendo, ao cair da tarde de 3 de outubro, verificando-se por essa ocasião um tocante sucesso, assim narrado pelo irmão Boaventura. A hora do passamento, as cotovias, aves que amam a luz e temem as sombras do crepúsculo, juntaram-se em grande número sobre o teto da casa, embora se aproximassem as sombras da noite, e, esvoaçando com certa alegria desusada, entraram a dar testemunho, tão grandioso como evidente, da glória do santo, que costumava convidá-las para louvarem a Deus. Saudado assim, do lado de cá, por esse coro de inocentes e delicadas criaturas, que um poder divino punha indubitavelmente em alvoroço naquele momento, para a confusão dos nécios e edificação dos sapientes, penetrou os umbrais da imortalidade e foi, do lado de lá, recebido entre os glorificadores dos anjos do Senhor, aquele que, fiel até a morte, o servira, com todas as potencialidades de sua alma, ébria de amor divino, e tudo fizera realmente para cumprir a determinação de restaurar a sua casa, na iminência de ruína. Pouco importa que, na obnubilação da consciência, que os infelicitava, não tivessem os detentores da direção visível da Igreja aproveitado a misericordiosa lição e advertência que, pelo humilde poverelo de Assis, lhes enviara o Senhor e de que voltaremos, no próximo capítulo, a ocupar-nos com o possível desenvolvimento. Nem por isso a obra franciscana, por sua repercussão nos costumes e na restauração da fé, entre membros do clero e no seio do povo, deixou de ser uma fecunda tentativa de salvação da Igreja, indubitável, embora temporariamente apenas, obtida, amparando-a contra os mais graves efeitos da crise que a assoberbava e, tal a pressão oculta que a desorientava, apenas mitigada, não tardou em recrudescer, como vimos páginas atrás,
desdobrando-se nos séculos imediatos. Rematemos, por agora, as referências ao sublime poverelo, por muitos com justo título denominado Cristo da Idade Média, assinalando que o prestígio de suas virtudes de tal modo universalmente se impusera que, menos de 2 anos após o seu desprendimento, isto é, aos 26 de julho de 1228, com inobservância do interregno para casos tais estabelecido pela Cúria Romana, mas tendo em consideração os notórios e abundantes sinais de santidade patenteados em sua vida, o Papa Gregório IX presidia em Assis as cerimônias da canonização e a 27 colocava a primeira pedra da famosa basílica consagrada a S. Francisco. Assim, não é possível esquivar-nos ao oportuno comentário. Os infiéis vigários do Cristo que, insensíveis à providencialidade e aos intuitos da obra franciscana, haviam atormentado a vida do seu excelso fundador, acabrunhando-o de desgostos pela impiedosa deturpação com que mutilaram, tanto que o viram libertado, deram-se pressa em reivindicar para a periclitante igreja, que desgovernavam, a glória daquela figura incomparável. E eles, que lhe não tinham sabido respeitar as virtudes, nem muito menos imitá-las, arrogaram-se autoridade, de resto meramente convencional e exterior, de conferir-lhe a santificação. Infiéis, todavia, uma vez mais ao espírito do cristianismo, outra forma não encontraram, para glorificar a memória do que fora, antes de tudo, acima de tudo e sempre, o apóstolo da pobreza, senão a ereção de uma basílica sumptuosa. Incoerência de cegos, que se obstinavam em permanecer condutores de cegos. 5. Escopo do apostolado franciscano menosprezado pela Igreja. Crescimento paralelo do trigo e do joio. O partido político e a família cristã. Novo movimento de reação, tendente a restabelecer e popularizar o Evangelho. Martinho Lutero e a Reforma. O anticristo não renuncia ao seu predomínio. Excessos de frutos do fanatismo. Deficiência do movimento reformista. O reino dividido. Foi verdadeiramente uma rajada de luz, vinda do alto, a passagem de Francisco de Assis pelos flancos da Igreja Romana. Porque ele, de fato, nunca pertenceu a essa Igreja, de que apenas, como o próprio Cristo, veio a tornar-se prisioneiro, desde que aos sagazes detentores da direção espiritual da cristandade pareceu conveniente se apropriarem do nome e da vida gloriosa do santo, para enriquecerem de imerecida auréola a instituição que vinham profanando com suas paixões desordenadas. A ação do patriarca foi exercida paralelamente e não dentro da própria Igreja. A razão é fácil de compreender-se. O Senhor Jesus havia prometido à humanidade, simbolicamente representada em seus apóstolos, reunidos em torno da ceia pascual, não vos hei de deixar órfãos. Quando, portanto, depois de haver feito a sua redentora doutrina triunfar de todas as vicissitudes, desde as ferozes perseguições iniciais à sua adoção por Constantino como religião do Estado e, através das múltiplas agitações e controvérsias dos séculos seguintes, não obstante as alterações na letra e no espírito que a animava, tornar-se o fundamento estrutural das sociedades ocidentais, quando, repetimos, a viu conspurcado e quase desaparecido em seus frutos de regeneração, pela mistura com as ambições políticas e desregramento de costumes ostentado pelo clero e contaminando o próprio povo, destacou o seu enviado, infundiu-lhe o seu espírito e, por ele, operou os prodígios de ressurgimento cristão, que deviam restituir à Igreja, com idênticos caracteres, o esplendor dos primitivos tempos. Desde o período apostólico o mundo, com efeito, não tornaram a presenciar igual movimento de atividade religiosa e efusão do Espírito Divino, como durante a vida do excelso patriarca, sobretudo, como precedentemente o assinalamos, nos 10 primeiros anos que se seguiram à fundação da Ordem dos Irmãos Menores. E, seus fiéis companheiros, de que se rodeou,
porfiaram em diligentemente o imitar. Francisco de Assis foi, realmente, por sua estatura de verdadeiro missionário, o centro irradiador desse movimento de renovação. O seu apostolado, fundado intencionalmente na pobreza, foi uma obra do amor e de humildade, tanto como de pureza espiritual e de renúncia. Para corrigir os vícios dos serventuários do altar, envelhecidos em suas desvairadas ambições de ouro e do mundano poderio, para edificar a cristandade, extraviada pela conduta de seus pastores infiéis e restituir a doutrina, o prestígio de seus postergados mandamentos. Que melhor e mais oportuno remédio que o contraste daquela vida de indigência material, duplicada de excelsas virtudes morais, oposto às falaciosas opulências do clero e aos seus costumes dissolutos, à incredulidade e ao sórdido materialismo, que haviam terminado por implantar-se no seio da igreja. Importava contrapor a fé em que se abrasava o santo, a certeza da vida mortal de que ele, por antecipação, participava, e os dons do Espírito que através de seus atos fluíam da divina fonte o tornavam um veículo irradiador do saneamento de almas e de corpos, como em tão grande abundância o atestaram os testemunhos de seus conterrâneos que determinaram a abreviação do prazo para sua canonização, nos termos a que aludimos no anterior capítulo. Posto assim diante da Igreja, como exemplo vivo das potências realizadoras do Espírito, inspirado no amor e na humildade, ao mesmo tempo em que transportado na fé que animava o seu instituidor, o escopo do apostolado franciscano, evidentemente suscitado pelo Senhor Jesus, era restaurar em seus fundamentos a Igreja, na iminência de ruína, e restituir-lhe a função de remodeladora dos costumes e orientadora das sociedades humanas em rumo de seus destinos espirituais. Não se tratava certamente de uma brusca subversão na estrutura orgânica e exterior da Igreja, que subitamente a transformasse numa vasta confraria, rigidamente plasmada nos moldes franciscanos. O que o trabalho dos séculos realizara, só poderia ser modificado por uma gradual substituição, inflexivelmente prosseguida. A reforma devia operar-se energicamente, sim, mas de dentro para fora. Isto é, cumpria que, desde o pontífice aos prelados da menor categoria, o clero antes de tudo se convertesse novamente ao Evangelho, cujos preceitos havia desertado, e, adotando um teor de vida irrepreensível, desse testemunho dessa conversão, a libertação interior do apego aos bens materiais, seguir-se-ia o complemento exterior da abolição do luxo na corte pontifícia e nas cerimônias do culto. Um e outro cingindo-se a proporções de modéstia e de simplicidade, que lhes não diminuiriam o prestígio, antes o exalçariam, fazendo-o de preferência consistir na prática de virtudes e na sobriedade, que as coisas sagradas, por sua natureza, exigem. Da eficácia desse programa, tendente a promover o rejuvenescimento e a prosperidade espiritual da Igreja, o melhor testemunho ali estava na vitalidade, por toda parte suscitada pelo apostolado franciscano. Em lugar, portanto, de o absorver e deturpar em seus caracteres substanciais, como terminaram por fazer os pontífices romanos, chegando alguns, em sua desvairada cegueira, segundo vimos precedentemente, a abrir luta com os irmãos menores, aos quais pretendiam negar o direito de ser pobres. Por mais esse motivo impopularizando a própria cúria, o que lhes cumpria, para a honra e salvação desta, era assegurar ao patriarca a liberdade de ação que desejava, a fim de ampliar aos extremos limites a sua obra regeneradora. Mas para isso era necessário que não houvessem eles perdido o senso de sua missão e de suas responsabilidades. Ora, um dos efeitos, sem dúvida o principal, da ação inibitória do anticristo, que se vinha, de séculos, exercendo no ânimo dos responsáveis pela direção da cristandade era, como é em todos que têm o infortúnio de padecer essa influência, gerar primeiro a dúvida e, em seguida, a descrença na própria existência de Deus. Sim, o alto clero e, em grande número,
Os seus inferiores hierárquicos haviam perdido a fé. Procediam, pelo menos, como filhos do século e materialistas consumados. Daí o seu desregrado apego às coisas deste mundo, únicas em que acreditavam. Daí os escândalos, de que fora teatro a corte pontifícia, sobretudo em Avignon, e os excessos de tantos papas, que muitas vezes faziam relembrar os truculentos desvarios dos Césares romanos. Para essa descrença em Deus muito contribuiria certamente um falso raciocínio sobre a impunidade com que perpetravam e viam outros iterativamente perpetrarem tamanhos e tão escandalosos ultrajes à doutrina do Senhor, cuja guarda e difusão lhes fora confiada. Se Deus existisse, racionariam eles, já teria, suscitando aterradores cataclismos, fulminados que desonram a sua casa. Se o consente, é que não existe ou, pelo menos, lhes são indiferentes as coisas deste mundo. Tratemos, pois, de gozar o mais possível, sem nos preocuparmos do que virá depois. Insensatos, que até haviam perdido, com a fé, o senso interpretativo das próprias Escrituras. Porque há no Evangelho uma parábola que, de um lado, exprime profética visão do que sucederia ao cristianismo e, do outro, constitui um comovedor testemunho da longanimidade de Deus, em face da fragilidade e extravios de suas criaturas, homens e espíritos. E a parábola do joio entre o trigo, referida pelo Senhor Jesus em seguida do semeador. O reino dos céus, disse ele, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Mas, enquanto os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva cresceu e deu fruto, então apareceu também o joio. Chegando os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Donde, pois, vem o joio? Respondeu-lhes: Homem inimigo a quem fez isto? Os servos continuaram: Queres então que vamos arrancá-lo? Não, respondeu ele, para que não suceda que, tirando o joio, arranqueis juntamente com ele também o trigo. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa, e no tempo da ceifa direi aos ceifeiros: Ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para o queimar, mas recolhei o trigo no meu celeiro. A significação espiritual dessa parábola foi dada pelo próprio Cristo aos seus discípulos, que lhe solicitaram, em termos restritivos, apropriados, que lhe solicitaram, em termos restritivos, apropriados à sua capacidade, mas que podem ser, em algumas expressões, ampliados e esclarecidos, consoante o adiantamento das inteligências e os dados da revelação nova, que vem preparar os novos tempos. Explicou, pois, o Senhor aos seus discípulos, o que semeia. A boa semente é o Filho do homem, o campo é o mundo, a boa semente são os filhos do reino, os joios são os maus filhos. O inimigo, que o semeou, é o diabo, o tempo da ceifa é o fim do mundo e os ceifeiros são os anjos. De maneira, que, assim como o joio é juntado e queimado no fogo, assim acontecerá no fim mundo. O Filho do Homem enviará os seus anjos e eles tirarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha de fogo. Ali haverá o choro e o ranger de dentes. Eles resplandecerão os justos como o sol no reino de seu Pai. O que tem ouvidos de ouvir, ouça. Agora a ampliação interpretativa. O Senhor Jesus semeou no mundo, sancionando-a com o exemplo e o martírio, a sua doutrina redentora. Com ela converteu e tem, ao longo dos séculos, convertido pecadores em discípulos, ou filhos da luz, participantes do seu reino, ao mesmo tempo em que sublimado nessa categoria aos espíritos consideravelmente evoluídos, que tem enviado à Terra, com a missão de acelerar, pelo exemplo de suas virtudes, o adiantamento espiritual da humanidade, legítimo trigo por ele semeado no terreno inculto deste mundo. O anticristo, porém, infatigável em suas reacionárias investidas, aproveitando o sono dos encarregados de velar pela sementeira,
isto é, a falta de vigilância introspectiva dos pastores religiosos, tem não somente suscitado falsas doutrinas, mas estimulado os vícios e paixões nos próprios que ouviram a palavra do Evangelho, sem, todavia, como na parábola do semeador, anteriormente referida pelo Mestre, lhe guardar fidelidade, antes conspurcando-a com suas violações e só exteriormente adotando as insígnias de cristãos. Aproxima-se, porém, o fim do mundo, por essa expressão devendo entender-se não o aniquilamento cataclítico do globo, mas o fim do velho mundo moral ou, equivalentemente, a terminação do ciclo desta civilização estrepitosa e materialista, e religiosa, portanto, que se ostenta em nosso século, para ceder lugar a uma nova era, de espiritualização da humanidade, em que, aproveitadas todas as maravilhosas conquistas da ciência, para benefício de todos e não apenas de uma minoria de favorecidos, o Evangelho será restabelecido em espírito e verdade, no esplendor de seus ensinamentos. Era de ascensão da Terra, na hierarquia sideral, passando de esfera expiatória à categoria de mundo de regeneração, não sendo inadmissível, acrescentemos incidentemente, a ocorrência de alguns cataclismos parciais, que modifiquem, melhorando-as, as suas condições de habitabilidade, os espíritos que, por sua obstinação no mal, se tornarem indignos de aqui voltar ou, conforme a sua rebeldia, de sequer permanecerem na nossa atmosfera, serão retirados pelos anjos do Senhor e conduzidos a planeta, ou sistema planetário, em formação, verdadeira fornalha ígnea, como foi o nosso, em cujo ambiente, saturado de gases asfixiantes, aguardarão, entre choro e ranger de dentes, a época de baixarem a tomar novos corpos, para recomeço de evolução, que se tornaram incapazes de prosseguir na Terra, então regenerada. Os justos, que nela permanecerem, nela implantarão, com a lei do Cristo, fiel e universalmente observada, o reino de seu Pai, isto é, de justiça, de paz e de fraternidade. E como o sol, em sua deslumbradora radiação física, resplandecerão eles de virtudes nessa morada, tornada então celestial. Esta, segundo os dados da revelação nova, a significação espiritual do julgamento. A história da Igreja Cristã, nestes 19 séculos decorridos, tem sido uma flagrante representação objetiva da alegoria expressa na parábola do joio entre o trigo, com exclusão apenas do desfecho, que os sinais do tempo presente anunciam aproximar-se, mas cuja integral consumação e exiguidade da visão humana ainda se afigura vir distante. Os zeus se preocupam, moralistas e pensadores, com os alarmantes sintomas de dissolução moral, que é a característica de nossos dias, consequente da irreligiosidade que por toda parte predomina, gerando o excessivo culto da matéria e a vertiginosa corrida a todos os seus gozos, reconhecem a necessidade de uma renovação religiosa, que restitua aos homens o sentimento de seus deveres e de suas responsabilidades, inerente à crença em seus destinos imortais. Alguns, ou seja obnubilados pelos espíritos do sectarismo, ou por deficiência e apreciação, que lhes não consente discernir a verdadeira significação da sobrevivência da Igreja Romana a tantas vicissitudes seculares, entendem-o à volta dos desertores do rebanho católico ao seu grêmio, de par com a conversão dos indiferentes ao seu credo, resolveria o angustioso problema contemporâneo. Outros, ponderando unicamente os graves erros durante séculos acumulados por essa Igreja, o seu espírito reacionário e intolerante, reconhecem-na falida em sua missão espiritual e só tem para ela palavras de condenação. No alvitre ilusório dos primeiros, como no radicalismo condenatório dos segundos, há, repetimos, deficiência de apreciação. Para julgarmos com justiça a Igreja, no curso de suas realizações e de suas graves delinquências, através da história, cumpre discernir as duas modalidades que nela se acham nitidamente representadas e num mesmo julgamento.
Uma é o partido político, formado pelo seu corpo administrativo. A outra é a família cristã propriamente dita, subordinada contudo à direção daquele. O primeiro, chefiado pelo Papa e composto não somente do alto clero que constitui a corte pontifícia, mas de todo o exército eclesiástico, disciplinado e obediente, é o responsável pelos abusos, prevaricações e atentados contra a doutrina do Senhor. Eu teria definitivamente impopularizado, causando a sua ruína irreparável e fazendo sossobrar a própria Igreja, se não tivesse esta sido, em todos os tempos, sustentada pelos sentimentos religiosos da família cristã. Sobre esta, de que, apressemo-nos acrescentar, tem feito no passado e ainda hoje fazem parte os prelados de todas as categorias, verdadeiros crentes, portadores das virtudes cardeais, humildade, fé e caridade, é que o Espírito do Senhor se tem difundido, mantendo a estabilidade da sua Igreja, composta não apenas, cumpre ainda advertir, de cristãos professos, mas de todos os homens de boa vontade que, mesmo não pertencendo a nenhuma confissão religiosa, dotados, porém, de coração puro e consciência reta, praticam por toda parte o bem, na ordem moral, sem cogitar de retribuição. Ainda que se nos afigure limitadíssimo seu número, esses pertencem de fato à Igreja invisível do Cristo, cujos membros se distinguem pelas boas obras e não por quaisquer insígnias exteriores. O partido político, ao contrário, que tem o seu quartel-general no Vaticano e representação diplomática em todos os países, preocupa-se antes de tudo com o domínio temporal. Só pela violência se deixou despejar dos estados pontifícios, sem de todo renunciar à sua restituição. Teremos ocasião de ainda fazer a isso nova referência. Corteja a força e foi, em todos os tempos, aliado dos poderosos, em detrimento dos humildes. É, numa palavra, e não parece resolvida deixar de ser, uma potência exclusivamente mundana, fazendo da religião, que explora em cujos dogmas finge hipocritamente acreditar, apenas o pretexto para a ostentação de seu poderio e satisfação de suas insaciáveis ambições. O tesouro de São Pedro, que de resto não possuía ouro nem prata, é o alicerce da sua grandeza, embora pretenda, para iludir o mundo, ser o depositário das chaves do reino dos céus e o representante de Deus, com poderes para absolver e condenar os homens. Enquanto a ideia cristã é imperecível, vive no coração dos crentes, como chama divina alimentada pelo próprio Cristo, e há de regenerar as sociedades humanas, sob a modalidade renovada de que oportunamente nos ocuparemos. O partido político, ou a Igreja de Roma, verdadeira criação do Anticristo, que a tem subjugada ao seu império, encontra-se em face do seguinte dilema, cujo imperativo só a obstinada cegueira dos seus orientadores não permitirá reconhecer, ou, para salvar-se do naufrágio e sobreviver, terá que radicalmente modificar-se, voltando à edificante simplicidade e às austeras virtudes dos primeiros tempos apostólicos, ou terá que desaparecer, em época talvez distante, mas inevitável, arrebatada no tufão demolidor que, desencadeado na esfera político-social, e os seus rumores crescem dia a dia, terminará por derrubar os derradeiros tronos que a esse tempo existem sobre a terra. Ora, essa Igreja ou, indiferentemente, esse partido político, adversário natural do cristianismo, de que a antítese, não parece resolvido a aceitar melhor no futuro, do que o fez no passado, as suas horas lições que o Senhor, em sua longanimidade, lhe tem enviado. Com o apostolado franciscano, que devia ser para essa Igreja, como foi para a cristandade, uma fonte de regeneração, já vimos de que modo se conduziu ela. Depois de ter apunhalado de desgostos o patriarca, deturpando a sua obra e fundindo-a por último no mesmo regime de quase completa esterilidade das antigas ordens, limitou-se, como hipócrita compensação, a canonizá-lo e erigir-lhe,
com desrespeito à humildade de sua vida, uma suntuosa basílica. Aniquilada aquela generosa iniciativa, recrudesceu a dissolução de costumes, e a decadência do pontificado, que se vinha acentuando desde o começo do século XIV, veio atingir o seu período culminante com o grande cisma do Ocidente, que se declarou, como vimos, em 1378. O Concílio de Constança, convocado em 1414 não somente para pôr termo ao cisma e restabelecer a autoridade pontifícia, mas para tomar medidas radicais que restaurassem a disciplina eclesiástica e pusesse cobra aos desregramentos do clero, foi, 4 anos depois, em abril de 1418, encerrado pelo Papa Martinho V, eleito depois da sua abertura, sem terem sido feitas as reformas reclamadas. Ao contrário disso, porque João Hus, que se fizera intérprete dos clamores populares, prosseguisse em sua moralizadora propaganda, o escolheu para vítima de sua criminosa incoerência e, como precedentemente o recordamos, tornou-se cúmplice da sua execução. Porque o movimento reformador, segundo atesta a história, tinha se manifestado de 3 modos, dentro da própria Igreja, nos conselhos dos príncipes seculares e no seio do povo. Os reformadores mitrados, entretanto, e o reformador secular, Segismundo, deram-se as mãos para condenar e suplicar o revolucionário popular. Preso, por ordem do Papa João XXIII, que a esse tempo, 1415, exercia o pontificado e contra quem, de resto, o concílio formulara acusações porventura mais graves e afrontosas que todos os vitupérios de João Hus, foi este, depois de uma simulada proteção do imperador, entregue ao braço secular, perecendo intrepidamente na fogueira. A mesma sorte coube, pouco depois, ao seu discípulo Jerônimo de Praga, com quem decorreu o conhecido incidente do camponês que, no momento do suplício, chegava, com fanático zelo, mais lenha à fogueira, provocando esta serena exclamação do condenado: santa simplicidade! Peca 1000 vezes mais quem dela abusa. Encerrado, como dissemos, o concílio em 1418, sem terem sido tomadas as medidas reclamadas pela situação anárquica da Igreja, o Papa Martinho V convocou outro para Basileia, morrendo, porém, logo depois. O concílio foi aberto em 23 de julho de 1431 por ordem do Papa Eugênio IV, que pretendia extirpar as heresias, estabelecer perpétua paz entre as nações cristãs, pôr termo ao secular cisma dos gregos e reformar a Igreja. Assustado, porém, com excessiva atividade dos membros do concílio, apressou-se em adiá-lo. A Assembleia contudo prosseguiu em seus trabalhos, citou Eugênio IV para comparecer, acusou-o de desobediência e declarou-se superior a ele. Nesse ambiente agitado foram votadas várias reformas moralizadoras, mas o dissídio prosseguiu, agravado por novos incidentes, que omitimos, só vindo a terminar o grande cisma do Ocidente em 1449 e restabelecer-se a paz na Igreja, com a ratificação, pelo Papa Nicolau V, da concordata firmada por Félix V com Frederico XIII mediante proposta deste. Paz, em verdade, transitória, que melhor se denominaria trégua, pois que, não tendo sido postas em práticas medidas radicais tendentes à moralização dos costumes eclesiásticos, prosseguiram os desregramentos, até que no começo do século XVI, isto é, aos albores já de renascença, instalou a grande crise. Era inevitável. Uma vez que a Igreja, pela obstinação dos seus ministros, se mostrava refratária aos métodos suasórios com que o Senhor havia procurado reintegrá-la em sua missão apostólica e tutelar da cristandade, cumpria recorrer ao processo revolucionário, contanto que cessassem de vez os abusos, prevaricações e escândalos que, em assustador crescendo, ameaçavam dissoar sobre a ideia cristã no espírito do próprio povo.
Abramos ainda uma vez história e registremos o seu depoimento relativo às preliminares da reforma. Quem refletir na profunda corrupção de uma sociedade que, tendo perdido os sentimentos cavalheirosos, não havia adquirido ainda a serenidade da razão, comenta o historiador, numa judiciosa síntese dos acontecimentos e da situação geral dos espíritos, no começo do século XVI, quem pensava, se assim se pode dizer, na paganização dos costumes, das artes, da política, das letras e do culto, não podia desconhecer a evidente necessidade de uma reforma. Precisava dela especialmente a Igreja, que ainda exercia poderosa influência sobre os espíritos. As chaves de São Pedro eram ambicionadas, não por abrirem as portas do céu, senão por serem de ouro. Os cardeais nomeados por favor, por condescendência com este ou aquele príncipe ou por dinheiro, não se faziam santos, como dizia Bellarmino, porque queriam ser santíssimos. A importância das famílias, e não o merecimento, determinava a escolha dos pastores. A corte de Roma cuidava antes do tudo de tirar proveito das vagaturas e das colações e de multiplicar os direitos de chancelaria. Outro tanto faziam quase todos os bispos, para engrossarem os rendimentos da diocese. Por dinheiro conseguiam que lhes dessem coadjutores, o que era um meio de transmitir os bispados aos aderentes ou, como então se dizia, aos sobrinhos. Se algum resignava a mitra, conservava a colação dos benefícios, ou determinadas rendas. Como se davam prelaturas aos ricos a título de benefícios, introduzia-se a ubiquidade, isto é, a faculdade de cobrar os proventos desses benefícios em qualquer lugar de residência. Desse modo o mesmo indivíduo podia ser cardeal de uma igreja em Roma, bispo de Chipre, arcebispo de Gloucester, primaz de Reims, prior da Polônia e, ao mesmo tempo, tratar na corte do rei cristianíssimo dos negócios do imperador. Em vez de residirem na diocese, ocupados com a direção do rebanho espiritual, bispos sem capacidade, mais amigos de boa vida que do bem viver, abandonavam-na os vigários, chamados sufragâneos, para que essa delegação lhes ficasse pouco dispendioso, fiavam-na de frades mendicantes, que não gastavam nada em luxo e não recebiam retribuição. Esses religiosos, apesar de já terem muitos privilégios, ainda os alcançaram mais de Sisto IV, que chegou a ameaçar com a deposição os párocos que lhes não obedecessem ou molestassem. Foram encarregados da venda das indulgências, mas as próprias vantagens, que lhes adivinham do bom conceito em que eram tidos, comprometeram a sua respeitabilidade, e a sua ordem tornou-se tão mundana como as outras. Intrigava-se, para lhe alcançar as dignidades, perpetravam-se assassínios, não somente com veneno, senão de claras, a faca, a espadeirada, para não dizer a tiro. A esse tristíssimo papel, comentemos, fora reduzida a ordem franciscana, com tão elevado objetivo fundada pelo seráfico patriarca. Mas para isso é que o espírito do mal sugerira ao Cúria Romana submetê-la ao mesmo regime das antigas ordens, com o fim de aniquilar, como se vê. Prossigamos contudo a transcrição. Na Alemanha, especialmente, os filhos das famílias ilustres monopolizavam os bispados e levavam para a igreja as paixões e os costumes seculares. Alguns prelados, que ao mesmo tempo eram príncipes, descuravam e desprezavam o povo, que ficava sem alimento espiritual e se escandalizava com os desregramentos de tais pastores e com a opulência, que via empregada em fins inteiramente diferentes daquele que a tinham destinado à igreja e os devotos. Durante a Idade Média algumas vozes clamaram contra o demasiado poder dos pontífices, e assim fizeram Arnaldo de Brescia e os albigenses, mas os inovadores foram pouco atendidos. Todavia a autoridade pontifícia tinha sido abolida e desprestigiada pela transferência da Santa Sé para Avignon e pelas contendas com Felipe o Belo e outros reis.
obedecendo à tendência geral do século para constituir principados sobre as ruínas das repúblicas e das comunas, querendo tirar vantagens mundanas do poder espiritual. Os papas aplicavam-se avidamente a promover os seus interesses temporais, para assegurarem à família elevadas posições, afagavam os poderosos, cuja oposição temiam, e ao mesmo tempo oprimiam os fracos, para os explorar. Assim foi que puseram em ação essa política vergonhosa, tecida de fraudes e violências, que serviu para fortalecer a sua autoridade terrestre, em detrimento dos pequenos senhorios da Romanha. Vimos Alexandre VI dar exemplos detestáveis. Se, porém, como homem foi perverso e, como papa, escandaloso, é força confessar que algum bem fez como príncipe, embora por meios indignos, e que os contemporâneos o aplaudiram, por ter reprimido as múltiplas tiranias locais. Passemos em silêncio sobre as façanhas de Júlio II, para de preferência nos determos no pontificado de Leão X que, entre outros característicos dignos de nota, apresenta o interesse de ter tido, por último, que enfrentar a agitação provocada, pela reforma. De par com certas predileções mundanas, bem pouco adequadas à espiritualidade de suas funções, prestou contudo esse Papa alguns serviços à Igreja. Esforçou-se por fazer desaparecerem da Boêmia os restos dos hussitas, propagou o catolicismo entre os russos, fundou igrejas na América, procurou converter os abissínios, além disso conseguiu sufocar o cisma com que o Sínodo de Pisa ameaçava a Igreja, fez abolir a pragmática sanção na França e diligenciou ligar os príncipes cristãos, para os opor aos turcos. Mas, adverte o historiador, o paganismo tinha invadido a corte pontifícia, onde se favoreciam os homens de merecimento sem se curar do uso que faziam do seu talento. Bembo escreve da chancelaria apostólica que Leão X foi elevado ao pontificado por mercê dos deuses imortais. Nos seus versos, o gozo de ver a sua dama parece-lhe mais doce que os prazeres dos eleitos nos céus. Chama colégio dos augures o colégio cardinalício, etc. É raro, acrescenta, o não influir a forma sobre as ideias. O brilho da antiguidade tinha causado tal deslumbramento que já se não via o cristianismo. Generalizara-se uma preguiça zombeteira e voluptuosa, a que repugnava o trabalho de pensar e para a qual a filosofia era a indiferença superficial, acompanhada pela alegria dos banquetes e pelos prazeres das artes. Os costumes nem queriam parecer regrados. Bembo, Monsenhor della Casa, o cardeal Hipólito deste e muitos outros tinham filhos e não os escondiam. O cardeal Bibbiena tinha mandado construir sobre o Vaticano uma vila ornada de ninfas voluptuosas, pintada pelo famoso Rafael. Felicitava-se por Julião de Médici levar para Roma a princesa sua esposa. Toda a cidade exclamava, diz ele, louvado seja Deus doravante, porque só aqui faltava uma corte de damas, e essa princesa há de ter uma, o que tornará perfeita a cruz romana. Dirigia todas as magnificências da corte de Leão X, os divertimentos do carnaval e as mascaradas. Foi ele que fez com que o Papa mandasse representar a Mandrágora, do Maquiavel, e sua Calandra, cujas cenas, que até num prostíbulo pareceriam licenciosas, fizeram rir muito Leão X, Isabel d'Este e as damas mais elegantes de Itália. Ronsard, Montaigne, Bodin, Maquiavel, etc., só tem admirações para a civilização anterior ao cristianismo. Erasmo invoca o nome de Sócrates, e Mancilio Ficino acende uma lâmpada diante do busto de Platão. Ia-se mais longe ainda, por dedicação à antiguidade, Pedro Pomponácio, mau filósofo e insignificante lógico, mas falador engenhoso e animado, sustentava que as almas eram mortais. Em Roma, quem não tinha cerca dos dogmas da Igreja alguma opinião errônea e herética não parecia gentil homem e bom cortesão. Por uma parte havia afetação de conhecimentos e costumes clássicos, por outra,
Nos púlpitos e nas reuniões eclesiásticas imperava a ignorância. A teologia tomava quase sempre o lugar do evangelho. Os sermões eram de um gosto detestável. Os pregadores misturavam o profano com o sagrado, o jocoso com o sério, e buscavam o novo, o extravagante, o surpreendente. Entre o povo espalhavam-se pregadores vulgares, que lhe ensinavam erros, superstições e terminavam invariavelmente as prédicas pedindo dinheiro. O alto clero, absorvido por cuidados inteiramente mundanos, não pensava em instruir-se nas coisas da fé, que era obrigado a defender e a conservar impoluta. Os eclesiásticos de categoria inferior, como sempre, regulavam o seu procedimento pelo dos chefes. Os conventos, outrora centros de atividade, estavam submersos no torpor da velhice e no relaxamento da opulência. A imprensa deixara desocupados os muitos frades que copiavam manuscritos, e eles, na sua ociosidade, puseram-se a discutir, com pouca arte e muitas subtilezas, questões de medíocre importância, ao passo que a literatura, nascente, criticava as inépcias escolásticas que tinham ocupado o lugar da verdadeira ciência. E, ao mesmo tempo em que a dúvida erudita, naquele século de renovação, contribuía para lançar maior perturbação nos espíritos, a crítica irreverente se desenvolvia, vergastando os vícios da corte de Roma e os abusos que se tinham introduzido na igreja, com uma liberdade que constituía circunstância notável nessa época, não obstante os crescentes rigores da Inquisição. Dante e Petrarca atacavam com grande violência aqueles abusos e, todavia, não incorreram na menor censura. Os seus livros nem sequer foram proibidos. As novelas circulavam, cheias de argúcias e de aventuras escandalosas atribuídas aos frades. Para agravar esse estado de anarquia das inteligências e desmoralização geral, surgiu, como nota, de certo modo, culminante, o fato da venda das indulgências, ignóbil comércio, que ofereceu a Lutero decisivo pretexto para o rompimento das hostilidades. A venda das bulas de indulgência, refere o historiador, tornou-se um dos mais pingos rendimentos da cúria. O povo via no dinheiro que dava o preço da coisa santa. Os frades encarregados da cobrança encareciam profundamente a virtude do perdão, e a percentagem, que recebiam, do produto da venda lhes estimulava ao zelo. Os concílios de Latrão, de Viena e de Constança haviam decretado severas penalidades contra esse tráfico, mas Leão X o praticou em escala maior que nunca, para ocorrer às enormes despesas da sua corte e habilitar-se para duas grandes empresas, uma cruzada contra Selim e a construção de um suntuoso templo. João Tetzel, dominicano de Pirna, encarregado pelo arcebispo eleitor de Mogonia de cobrar na Alemanha o rendimento das indulgências, desempenhou-se da incumbência de modo escandaloso, atravessou a Saxônia com caixas cheias de cédulas já assinadas. Quando chegava a alguma povoação, arvorava uma cruz na praça e apregoava a sua mercadoria. Comprem, comprem, dizia o especulador, porque ao som de cada moeda que cai no meu cofre sai uma alma do purgatório. O povo acudia em tropel a trocar talcos e sequins por indulgências. O negócio fazia-se até nas tabernas. Só de Freibergo levou Tetzel 2.000 florins, com extremo desprazer do eleitor da Saxônia e profunda indignação das pessoas verdadeiramente religiosas. Essa indignação animou Martinho Lutero a levantar o estandarte de uma revolução religiosa. Assinalado pela providência para ser o propulsor de um duplo movimento de organização político-social e de renovação religiosa, Lutero, como quase todos os grandes gênios que têm fulgurado nos humanos fastos, nasceu obscuro e teve um começo de vida ensado de ásperas dificuldades. Aqui, todavia, a sua lúcida inteligência, o seu agudo engenho e o caráter impetuoso, de que era dotado, não tardariam em vitoriosamente sobrepor-se. Como organizador ou, mais propriamente, cooperador político, posto que inconsciente de sua missão, de certo modo,
involuntária nesse domínio, que só os séculos posteriores revelaram. Ele foi o verdadeiro criador da nacionalidade alemã, até então fracionada em pequenos estados, governados por príncipes rivais, fornecendo-lhe para isso o instrumento de unidade da língua germânica. Por ele, a semelhança do Dante com a sua Divina Comédia, sistematizada na primorosa tradução, que veio a fazer, da Bíblia, pela primeira vez posta ao alcance do povo e introduzida nos lares, onde se tornou instrutiva e predileta a leitura nos serões de família, preparando, com a identidade formal das crenças, a unificação da mentalidade nacional. Como reformador religioso, e é esse o aspecto de sua personalidade que nos interessa, ele foi o raio, do alto desferido, para atear o grande incêndio que devia purificar a Igreja, provocando em seu seio, como o veremos adiante, o movimento de regeneração com que logrou ela salvar-se do naufrágio a que haviam arrastando os costumes dissolutos dos seus ministros e incredulidade a que haviam sucumbido. Façamos, portanto, um resumo dos principais sucessos de que veio ele, o austero frade Agostinho, a ser protagonista. Enviado a Roma em 1510, para promover a solução de um conflito suscitado entre os irmãos da sua ordem, recebeu a mais desfavorável impressão do espetáculo que ali presenciou. Cristão austero, diz o historiador, alemão de costumes simples e puros, homem de razão desenvolvida à custa do sentimento e da imaginação, não se deixou deslumbrar pelos esplendores do culto e pelas magnificências da corte pontifícia. Pensou no dinheiro que custavam tantas pompas e refletiu nos meios que se empregavam para extorquir a devoção dos povos. Recordou-se dos séculos virtuosos da Igreja e indignou-se com a corrupção dos costumes, com as anedotas que circulavam acerca de Leão X, com o relaxamento dos padres que diziam 15 missas enquanto ele dizia uma, com a venalidade da cúria, que não punha dúvida em dizer como Judas, quanto me dás? Entregá-lo-ei. Tendo voltado à pátria, 1512, com esses sentimentos, tomou o grau de doutor em teologia e propôs-se estudar a Bíblia em grego e em hebraico, amaldiçoando a escolástica e Aristóteles, jogral que iludiu a Igreja com a sua máscara grega. Sabendo de que maneira dominicano Tetzel procedia à venda das indulgências, teve um acesso de cólera e disse: hei de fazer um buraco naquele tambor. Desde então, opondo-se à profanação, que era um tráfico dos pecados, recusou absolver os penitentes que tinham comprado indulgências, enquanto não reparassem o mal praticado e não prometessem corrigir-se. No dia de Todos os Santos, 1517, em que afluíra muita gente a Wittenberg, anunciou na igreja da cidade 95 teses, que se comprometia a sustentar contra o abuso das indulgências, teses em que atribuía a Deus todo o bem que o homem faz, contudo permaneceu sujeito ao Papa, dizendo que, se ele soubesse das exações dos vendedores de bulas, preferiria ver a Basílica de São Pedro reduzida às cinzas a construí-la com a carne e os ossos das suas ovelhas. Lutero esperava ser atendido pelo Papa, pois que este havia reprovado os mesmos abusos que ele. Quando os superiores do seu convento lhe fizeram advertências, respondeu: meus padres, se o que eu fiz não foi em nome de Deus, cairá por terra. Se Deus o quer, entreguemo-nos em suas mãos. Efetivamente, o abuso das indulgências precisava de um conectivo prompto e enérgico, e era possível aplicá-lo sem quebrar a unidade da Igreja. Mas os espíritos aspiravam a muito mais que simples emendas na disciplina. Sentiam em si um desejo de liberdade que ameaçava o dogma e um papado e, por isso, o clamor de Lutero achou um eco formidável, que lhe cobriu a voz, e o seu movimento de revolta determinou uma revolução que a ele próprio se impôs. As teses por ele espalhadas, em que impugnava a eficácia e profligava a venalidade das indulgências, contendo doutrinas extraordinariamente simpáticas à razão e nas quais já se reconhece uma interpretação pessoal da Bíblia, oposta à ortodoxia da Igreja,
encontraram contraditores, sobretudo entre os dominicanos que, por espírito de corporação, combateram o inovador. Travavam-se polêmicas violentas entre Lutero e João Eck, chanceler da Universidade de Ingolstadt, e como a imprensa